Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede. Estamos juntos para mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. E hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 14. Queridos, nós vimos que após se vingar de seu irmão Aminon, pelo fato dele haver estuprado a sua irmã Tamar, Absalão, o terceiro filho de Davi, fugiu exatamente para as terras de seu avô, Talmai, na cidade de Jesur. E de acordo com o texto bíblico, Absalão permaneceu nessa cidade por um período de 3 anos. Observamos também pelo texto bíblico que durante esse período o coração do rei Davi estava meio que dividido entre fazer justiça pela morte de seu filho Aminon, o seu filho mais velho, seu filho primogênito, e também proteger seu terceiro filho, Absalão. O que Absalão fez em Israel era digno de morte. Matou, deveria morrer. Porém, por ser filho do rei, essa pena não lhe fora aplicada. E com o passar do tempo, Davi vai se consolando acerca da morte de seu filho Aminon. E também começa já a sentir falta, sentir saudade de seu filho Absalão. Joabe, general do exército de Davi, percebe essa inclinação do coração do rei para o seu filho Aminon. E então ele resolve dar uma ajuda, ele resolve fazer algo para que o rei pudesse tomar a decisão de trazer de volta seu filho Absalão. É provável que Joabe tivesse tido várias conversas com o rei Davi acerca deste assunto. Porém, o rei se manteve intransigente. Não queria Absalão por perto. Apesar de, em seu coração, ainda sentir falta do seu filho. Vimos então que Joabe, um camarada muito inteligente e muito perspicaz, o general do exército de Davi, teve uma brilhante ideia. Trouxe uma mulher, e não foi qualquer mulher, foi uma mulher lá de Tecoa, que era uma mulher muito inteligente, uma atriz, e instruiu essa mulher para que ela se aproximasse do rei, para conversar com o rei, e lhe trouxesse uma história. E a história era exatamente de uma mulher que tinha 2 filhos, uma mulher viúva que perdera o marido e agora estava com seus 2 filhos. Seus 2 filhos se desentenderam no campo e brigaram entre si, e um filho matou o outro filho. E agora a aldeia, o pessoal da comunidade onde ela vivia, estava querendo matar o filho homicida. Ela então vai buscar o favor do rei para que esse seu filho seja livre desta lei que impera em Israel. Matou, tem que morrer. Até porque ela era viúva e ela só tinha os 2 filhos. Um matou o outro, agora ela só tem um único filho. Se matarem esse filho dela, acabou, não vai ter mais descendência. A família dela se acabaria. Então ela busca o favor do rei para que a lei não seja cumprida, para que o filho seja protegido. E diante da insistência da mulher, o rei então prometeu a ela: tão certo como o Senhor vive, não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça do seu filho. A mulher então se dirige ao rei e diz que ele estava se condenando ao fazer esse tipo de julgamento. Pois, ao determinar a proteção sobre o filho da mulher que matara o próprio irmão, ele deveria ter feito o mesmo em relação ao seu filho, Absalão. Davi, então, entendeu que por trás daquela situação, ele discerne que por trás daquela situação estava Joabe. Então ele interroga aquela mulher, ele aperta a mulher e ela então confessa que de fato Joabe estava por trás de tudo isso. Só que o propósito de Joabe era pôr fim a essa situação difícil que estavam vivendo em Israel, esse dilema do coração do rei em relação ao seu filho Absalão. Davi então permite que Absalão retorne para Jerusalém.
Ele diz a Joabe: vai e traga o jovem Absalão de volta. Porém, quando todos achavam que Davi agora iria perdoar seu filho Absalão, Davi ainda se mostra resistente ao perdão por completo. A ordem de Davi foi: pode trazer, mas eu não quero vê-lo. Pode trazer Absalão, ele vai ficar lá na sua casa e eu vou ficar na minha. E ele está proibido de vir à minha presença. Talvez Davi quisesse dar uma lição em Absalão. Talvez ele quisesse mostrar para o povo que ele não era esse pai tão leniente com seus filhos, que ele era um pai durão. Ou talvez Davi estivesse testando o caráter de Absalão para ver se de fato ele havia mudado. Fato é que, apesar de Davi ter decidido trazer Absalão de volta, ele ainda estava muito magoado com tudo que ele fizera, a ponto de não querer ver a face do próprio filho. Um perdão incompleto, um perdão pela metade. Como vimos no áudio passado, Davi agora tem a oportunidade de ser o agente pacificador dentro da sua casa. Era o momento dele chamar o seu filho, sentarem e conversarem. Esclarecer para o seu filho que o que ele fez fora algo errado e que, de fato, ele merecia o castigo. Porém, Davi estava disposto a perdoá-lo para que os dois pudessem seguir juntos. Mas Davi não fez assim. Davi preferiu manter à distância o seu filho. E talvez esse tenha sido mais um erro grave de Davi. O jovem Salomão então voltou para Jerusalém e foi para sua casa, em Baal-Azor. E antes de dar continuidade a essa história, o escritor do livro de 2 Samuel, ele abre um parêntese aqui nos versículos 25 a 27 para falar um pouco sobre Absalão. E observe que no versículo 25 ele descreve Absalão da seguinte forma: em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude da sua beleza física. Da cabeça aos pés não havia nenhuma deformidade. Observe que fisicamente, para os padrões de beleza, Absalão era um homem perfeito. O versículo 26 diz que ele cortava os cabelos uma vez por ano, porque seus cabelos cresciam muito. Ele era dono de uma cabeleira enorme e muito bonita. Para se ter uma ideia, ele cortava os seus cabelos e ele pesava os cabelos que foram cortados. E eram quase 2,5 kg de cabelos que ele cortava todo ano. Absalão teve 3 filhos e uma filha. E ele deu ao nome dessa filha o nome da sua irmã, Tamar. Observe que o texto diz que essa filha de Absalão se torna uma linda mulher. Herdou a beleza do pai. Observe que, ao descrever todas essas características de Absalão, o escritor do livro ele já está nos preparando para os fatos que virão nos capítulos seguintes. Absalão, com toda a sua beleza, com toda a sua formosura, com toda a simpatia, ele tem todo o apoio do povo. Ele caiu na graça do povo. Toda essa cabeleira de Absalão vai ser um problema para ele depois, porque a morte dele está relacionada exatamente a isso. Ele vai ficar preso aos galhos de uma árvore exatamente por causa dos seus cabelos. E ao que parece, esses filhos de Absalão morreram jovens ainda. Porque lá no capítulo 18, versículo 18, nós vamos encontrar Absalão dizendo que não tem nenhum filho. O que dá a entender que esses filhos, quando chega lá na frente, já estão mortos. Feita toda essa observação acerca de Absalão, o escritor então retoma a narrativa
sobre o retorno de Absalão para Jerusalém. E no versículo 28 diz assim: Absalão habitou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Observe que já são 5 anos sem pai e filho se reencontrarem. São 5 anos que pai e filho não conversam, não se falam, exatamente porque o rei assim o proibiu. Mas agora Absalão resolveu romper esse silêncio. Absalão resolveu que ele não podia mais ficar longe da sala do trono, longe do rei Davi, longe do palácio. Até porque em seu coração ele tinha planos de um dia assumir o trono e ser rei em Israel. E o versículo 29 diz assim: Então certo dia Absalão mandou chamar Joabe para que arranjasse uma visita dele com o rei. Observe que Absalão, ele manda chamar Joabe para que arranjasse uma forma de ele se encontrar com o rei. Absalão não disse, eu quero me encontrar com meu pai. Ele disse, eu quero me encontrar com o rei. Isso nos transmite a ideia de que os relacionamentos aqui estão quebrados. Relacionamento entre pai e filho está rompido. E Absalão ele não se dirige a Davi como seu pai, mas como rei. E como foi Joabe que foi buscá-lo lá na cidade onde ele estava, em Jesur, e o trouxe de volta para Jerusalém, então ele chamou Joabe, o general do exército do rei, que tinha acesso livre ao palácio, e pede para que Joabe providencie esse encontro entre ele e o rei Davi. No versículo 29, está escrito que Absalão fez o pedido a Joabe por 2 vezes, e Joabe se negou a fazer isso. Joabe sabia que o rei estava irredutível. O rei não queria receber Absalão em seu palácio. Ele não queria encontrar-se com Absalão. Então Joabe se negou nas 2 tentativas de Absalão de se aproximar do rei. Absalão, então, de uma forma muito astuta, percebeu que ao lado do seu campo havia um campo de plantação de cevada. E este campo de plantação de cevada pertencia a ninguém mais, ninguém menos que o general Joabe. E qual foi a ideia de Absalão? Chamou seus servos e disse, põe fogo no campo de cevada de Joabe. Absalão havia chamado Joabe 2 vezes e Joabe não atendeu ao seu chamado. Agora então ele resolve tocar fogo no campo de cevada, de plantação de cevada de Joabe. E os servos de Absalão assim fizeram, tocaram fogo, queimaram todo o campo de cevada que pertencia a Joabe. Agora sim, agora Absalão conseguiu a atenção de Joabe. Joabe então vem procurar Absalão. Olha o versículo de número 31. Então Joabe veio falar com Absalão na sua casa e lhe disse, porque puseram fogo no campo que é meu, no campo que me pertence. Absalão então respondeu, olha, eu mandei te chamar 2 vezes, você se negou a vir, então a única forma que eu encontrei de chamar a sua atenção foi exatamente fazendo isso. Eu mandei te chamar porque eu tenho um recado para o rei. Observe o versículo 32. Absalão retrucou a Joabe, mandei chamar-te para te solicitar. Vem cá, desejo enviar-te à presença do rei com esta mensagem. Por que afinal vim de Jesur? Melhor teria sido se não tivesse saído jamais de lá. Portanto, agora exijo ser recebido pelo rei. E se sou culpado, que ele pessoalmente me condene à morte. Observe que Absalão já não suportava mais essa situação. 2 anos se passaram desde que ele fora trazido de Jesur e até esse momento o rei não tinha permitido que ele chegasse à presença dele. E ele diz então dessa forma, por que me trouxe para cá? Melhor seria que eu tivesse ficado lá. Agora eu exijo ser recebido pelo rei. E se o rei me considera culpado, que o rei mesmo, pessoalmente, me condene à morte. Joabe, então, não teve outra saída a não ser procurar o rei
e relatar tudo o que havia ocorrido. Levar o recado de Absalão para o rei. E não é que deu certo? O rei então mandou chamar Absalão. Ao chegar diante do rei, Absalão se prostrou, lançou-se com o rosto em terra perante ele. Observe que aqui estão pai e filhos se reencontrando após 5 anos sem se verem. E a reação de Absalão é de estar diante de alguém completamente estranho. Não há um relacionamento de pai e filho aqui. Ele está diante do rei, ele se joga ao chão com o rosto em terra. Nesse momento o coração de Davi foi quebrantado. Davi então se aproxima do seu filho, abraça o seu filho, beija o seu filho. E ao que parece, os dois agora se reconciliam de forma definitiva. Queridos, uma história como essa nos faz pensar o quanto que o nosso coração humano ele é endurecido, ele é empedernido pela falta de perdão. Muitas vezes nos ferimos, nos magoamos e quando a mágoa, quando o ressentimento envolve pessoas muito próximas de nós, pais, filhos, marido, mulher, isso fica mais intenso em nosso coração. É mais difícil liberar o perdão. Parece que o sentimento ele se agrava e ele toma uma proporção maior. Davi resolve trazer seu filho de volta, mas não quer conversa com ele. E muitas vezes nós somos assim, a gente diz, olha, eu perdoo, mas eu não quero conversa. Eu perdoo, mas você fica lá e eu fico aqui. É óbvio que perdoar não significa esquecer. Perdoar significa lembrar sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem sentir ressentimento. É como uma ferida que cicatrizou e deixou a marca, mas quando você olha para aquela ferida, quando você mexe nela, você já não sente mais dor. Aquilo já não te causa mais nenhum desconforto. Infelizmente, existem muitos pais que estão distantes de seus filhos, muitos irmãos separados, muitos relacionamentos quebrados dentro dos lares, exatamente porque as pessoas continuam guardando mágoas e ressentimentos em seu coração. Apesar de haverem publicamente externado o seu perdão, elas continuam sendo indiferentes umas com as outras. Mas não foi assim que aprendemos com Cristo. O Senhor, na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Imagine você se Deus nos perdoar da forma como nós perdoamos. Imagine você, Deus olhando para você e dizendo, olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais conversa com você não. Eu te perdoo, mas você fica aí e eu fico aqui. Mas não é assim, irmãos. O perdão de Deus ele é restaurador, ele é completo. Quando Deus perdoa, ele esquece. Ele não se lembra das nossas transgressões. E ele o faz por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade. E a Bíblia nos orienta a perdoar da mesma forma. A recomendação de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 13, é: zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Portanto, irmãos, se recebemos o perdão por inteiro e por completo, é assim que nós devemos oferecer o perdão. Que possamos aprender com os erros de Davi e caminhar em direção aos céus de forma firme, constante na palavra do Senhor. Quanto a Davi e Absalão, o fato de pai e filhos estarem juntos não significa que haverá paz entre eles. Ao que tudo indica, está sendo formada apenas uma trégua.
E nos capítulos que se seguem, nós veremos todo o plano de Absalão para usurpar o trono de seu pai. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que possamos guardar firme a palavra do Senhor em nosso coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.